Saiu a notícia que a torcida do São Paulo não vai gostar. Vamos falar muito aí sobre isso. O São Paulo anuncia oficialmente acordo de renovação. Vamos falar aí sobre o grande jogo de amanhã, decisão, mais denúncia no São Paulo e várias outras novidades do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Aí, e amanhã é dia de decisão, dia de São Paulo e Red Bull Bragantino. Essa semana aí, essa última semana, foi a semana mais tranquila, a primeira desse ano, já que não teve jogo no meio de semana. São Paulo jogou semana passada contra a Ponte, se classificou para as quartas do Paulistão e ficou a semana aí, né, só treinando e folga para os jogadores. Semana livre aí em relação a jogos, evidentemente que eu estou falando. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo deve usar os titulares contra o Coritiba na quarta-feira, passando ou não pelo Red Bull Bragantino. O Hernan Crespo mudou os planos e avaliou que dá para fazer o esforço de colocar titulares com algumas mudanças pontuais nos próximos dois jogos, que é o jogo de amanhã contra o Bragantino e também o jogo contra o Coritiba, que é no meio de semana. Né? Então, ele vai, irmão, pegar esses dois jogos e botar o que ele tem de melhor. Amanhã, com certeza, óbvio, vai o time titular. Deve ser o mesmo time que ganhou do Grêmio e o mesmo time que ganhou da Ponte Preta, aquela força máxima. E pro jogo contra o Coritiba, deve ser a base titular, com uma mudança aqui, outra ali, né? Então ele vai com força máxima para os dois jogos. A grande questão aqui é o seguinte: se o São Paulo passar amanhã pelo Bragantino, vamos torcer para que passe. Depois do Coritiba, tem a semifinal. Aí deve ser São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, vai ser um jogo duro. Então, tipo assim, titular contra o Bragantino, titular contra o Coritiba, né, que vai ser o planejamento do Crespo. E se passar, depois do Coritiba tem mais uma decisão que é a semifinal, que aí vai ser o time titular também. Então a gente pode ter 3 jogos seguidos aí com o mesmo time, né? Enfim, vamos ver o que o Crespo vai fazer. Acho que, assim, o Bobadilha voltou, tá disponível. O Cauli chegou, já vai estar à disposição para o jogo de amanhã, né? Então alguns jogadores ali que podem começar jogando. Nem espero que o Wendel comece a jogar melhor, Pablo Maia, Ferreirinha, né? São algumas opções no banco que tem condições técnicas de ser titular do time, ou de começar um jogo aqui, outro ali, mas estão devendo, né? Então a gente tem algumas posições aí que pode rodar, como por exemplo agora o Cauli, né? Um desses jogos ele pode ser titular contra o Coritiba, talvez, né? Enfim, então o Cauli chega aí para ser uma opção segura ali no banco. Tipo assim, pô, a gente tem um Cauli, a gente sabe que o Cauli é um jogador de qualidade, quando chegar vai agregar, né? É uma opção segura. Você fala, pô, esse cara aqui tem tudo para entregar, né? Para ser uma boa opção ali no banco, tá bom? E Bobadilha volta, como a gente comentou, Ferreira deve estar disponível, então a gente tem algumas posições ali que tem alguns jogadores para revezar, né? Já que a gente pode ter 3 jogos com o time titular, se o São Paulo passar, né? Porque 3 jogos seria com a semifinal, mas daí tem que vencer amanhã o Red Bull Bragantino. Certo, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E o São Paulo anunciou agora à tarde a renovação do Luciano. Já tinha fechado, já repercutimos aqui. E hoje foi feito o anúncio oficial. O São Paulo anunciou a renovação de contrato com o Luciano até o dia 31 de dezembro de 2028, com metas esportivas que podem ampliar o vínculo até o fim de 2029. A divulgação foi feita via site oficial do clube nesta sexta-feira. O contrato anterior do atacante era válido apenas até o fim do ano, o que permitiria o jogador assinar um pré-contrato a partir de junho. Por isso, a diretoria do Tricolor se mobilizou nas últimas semanas para estender o vínculo. Então tá aí, agora já é de forma oficial. O Luciano renovou por 2 anos até o fim de 28. Em 2028, que é o último ano de contrato, se bater algumas metas que estão no contrato, renova até o fim de 29. Né? Então é 2 anos garantidos, mais um potencial caso ele atinja essas metas aí, tá bom? Na renovação, né, no vídeo de anúncio, ele falou o seguinte, abre aspas: o que me deixa feliz é ouvir que o Luciano é intenso como um torcedor dentro do campo, que o Luciano representa o sentimento dos São Paulinos. Vivi momentos que vou ficar para sempre na minha memória e na memória da minha família. Quero continuar escrevendo essa história, fecha aspas, para o Luciano. Luciano que, né, nessa semana foi o primeiro a ter o seu vínculo anunciado, ainda tem Marcos Antônio, Negruti, Sabino, tem uma rapaziada grande ainda para ter os seus
contratos, além de renovados, anunciados de forma oficial pelo São Paulo. Né? Então tá aí, ótima notícia. Achei que foi um pouco longo o contrato, mas enfim, acho que pelo menos para mim era indiscutível que tinha que renovar o contrato com ele, porque é um jogador bastante importante, tá bom? Agora vamos seguindo aqui, vamos para mais um assunto super delicado aí, porque é aquela coisa, né, rapaz? Impeachment no São Paulo, várias pessoas que realmente tinham que sair, saíram, mas não foi todo mundo, né? São Paulo conseguiu emendar uma sequência boa, até invicto a não sei quantos jogos, melhor momento do São Paulo na temporada aí com sobras, né? Se classificou no Paulista, começou muito bem o Brasileiro, e os problemas extracampo voltaram a aparecer, né? E hoje tivemos aí mais uma denúncia, um dia muito agitado aí no São Paulo. Olha aí, conselheiros do São Paulo receberam uma denúncia envolvendo a venda de ingressos de Cristina Macis, a filha do Arry Macis. Pude apurar que a pauta foi apresentada pelo Outen Aires, presidente do Conselho de Informação do Gabriel Sá, tá? Então, conselheiros do São Paulo receberam uma denúncia, tá? Aí, envolvendo a filha do Macis, que vai lembrar, o Macis que demitiu a filha dele, né? Ela trabalhava aí, tinha um cargo aí no futebol feminino do São Paulo, e o Macis demitiu ela. E agora vem essa denúncia aí, né? Esse suposto caso aí de venda de ingresso envolvendo a filha do presidente. O Ives Gandra Martins agendou uma reunião emergencial para o Conselho Consultivo para tratar do tema. Inclusive, essa reunião estava marcada para 3 horas, já tem, né, vários vídeos aí do Macis chegando, do Leque, vamos chegar lá daqui a pouco. Presta atenção nisso aqui, ó. Em contato exclusivo com o UOL, o Macis abriu o jogo e disse que encaminhou o caso para uma investigação interna ao tomar conhecimento. Ao UOL, o Macis falou o seguinte, abre aspas: há mais ou menos uma semana, recebi com surpresa e indignação o relato da minha filha Cristina sobre a revenda de ingresso de show. Não compactuo com a lamentável atitude dela e defendo que a comissão de ética do clube aprofunde as apurações sobre o caso. Não tenho compromisso com o erro ou mal feito de nenhuma ordem. Pouco importa quem é a pessoa e se é sangue do meu sangue ou não. A Cristina é maior de idade, tem seu próprio CPF e deve responder pelos seus atos. Durante minha gestão, minha maior missão é ter tolerância zero com qualquer atitude eticamente reprovável. Isso vale para todos, até para minha filha, fecha aspas, para o Macis. Então, ele falou que recebeu aí com indignação e com surpresa, né, esse relato aí em relação à venda de ingressos, que ela estava ganhando dinheiro com venda de ingresso aí, né, de show. E ele fala, né, que assim, ela tem um CPF dela, mesmo sendo sangue do meu sangue, irmão, tem que, evidentemente, comprovado tudo isso, que ela sofre as punições. E tem já uma investigação interna em andamento aí no São Paulo. Então, essa é a denúncia, tá? Essa aí é a denúncia. Pelo que a gente tem aqui, por enquanto, nenhuma prova concreta, mas uma denúncia aí, que como o Gabriel Sá colocou, partiu do Outen Aires, tinha que ser, né? Tinha que ser aí. Agora vamos para outro ponto aqui, que é o seguinte, ó. Em contato exclusivo com o UOL, o Macis revelou que sofreu tentativa de chantagem política no São Paulo para abafar o caso da suposta venda de ingresso da sua filha. Olha que loucura, o cara foi, segundo o Macis, ele foi chantageado, né, aí, para, assim, isso partiu do Macis, né, do Outen Aires, no caso da denúncia, do Outen Aires, como o Gabriel Sá colocou. E o Macis, em contato com o UOL, falou que ele teve aí, né, cara, ele sofreu uma tentativa de chantagem, né, para, né, algumas pessoas no São Paulo aí não divulgar e abafar esse caso da filha dele. Ele falou o seguinte no UOL: reafirmo que só soube do caso há poucos dias e que fui também chantageado para que o caso não viesse à tona. Mas aparentemente não me conhecem. Aqui tem um homem íntegro que tem como único intuito passar o São Paulo Futebol Clube a limpo. Custe o que custar e doa a quem doer. Fecha aspas para o Macis. Né? Então ele simplesmente foi chantageado, né, por pessoas no São Paulo para não ter divulgado aí, né, essa denúncia, no caso, ter feito essa denúncia aí para o conselho. E evidentemente que ele não aceitou porque o caso veio à tona, né, e a gente está repercutindo aqui. Aí teve, né, rapaz, lá no escritório do Ives Gandra, né,
uma reunião emergencial, né, que é assim que eles tratam, e já teve vídeo já do Macis chegando, tem vídeo do Leco também chegando, né? Aí, cara, tipo assim, tem algumas coisas que é inacreditável. Isso aqui é bem parecido com o Conselho Consultivo, uma reunião do Conselho Consultivo, como teve também antes da votação do impeachment do Casares, que foi aquele Conselho Consultivo, aquele mesmo, né? Que como é que eu posso falar? Aconselharam o Casares a não renunciar. Vocês lembram disso, né? Todo mundo ficou pé da vida e tudo mais. Aí tá aí, ó. O Macis chegou para a reunião do Conselho Consultivo. Ele recebeu apoio dos torcedores presentes. Aí beleza, tá? Até alguns pontos eu quero pontuar aqui em específico. Vamos lá, ó. A informação que tenho, Gabriel Sá, é que a ideia inicial de parte dos membros do Conselho Consultivo é recomendar que o Macis renuncie, mas isso está fora de cogitação. Acredite se quiser, o Conselho Consultivo, né, vai aconselhar, né, recomendar aí para que o Macis renuncie o cargo de presidente. O mesmo Conselho Consultivo que há um mês e pouco ou menos aí recomendou o Casares a não renunciar. Vocês estão vendo como os caras só se preocupam com poder, né, com amizade, com essas coisas? Os caras não estão pouco se lixando pro São Paulo. O Macis tem que renunciar. Não, o Macis tem que renunciar. O melhor para se fazer é sair do poder. Aí o Casares fizeram o contrário. Recomendaram para ele ficar, né, para ele não renunciar o cargo de presidente. É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Isso tudo aqui, rapaziada, que tá acontecendo, é o Outen Aires, que é o presidente do conselho, né? Junto com a corte do Casares, né? Porque é tudo uma questão, né? Casares, Belmonte, Márcio Calormago e Outen Aires são tudo um grupinho ali só. E os caras, a verdade é o seguinte, os caras querem ir derrubar o Macis, puxar o tapete do Macis e voltar pro poder do São Paulo. É isso que está acontecendo. Entendeu? É literalmente isso que está acontecendo. É claro que, sendo tudo comprovado aqui em relação a essas vidas de ingresso da filha do Macis, claro que se for verdade, sendo comprovado, claro que a punição tem que ser expulsa do São Paulo, né, do quadro associativo do São Paulo, mas nunca mais pisar no São Paulo. Isso é uma coisa muito clara, né? Agora, se o Macis, evidentemente, não sabia disso, tá? E sendo sincero, até acredito que ele não sabe. Se ele não soubesse, evidentemente, disso, é expulsar a filha dele do quadro associativo de São Paulo. Acabou. Ponto. E o Macis continua, porque eu acho que, né, ele está fazendo aí uma limpa interessante no São Paulo. Já comentamos que ele não vai revolucionar o São Paulo, isso não tem como, né? Isso não tem como. Mas ele consegue, evidentemente, aí fazer uma limpa, né? Dar uma melhorada aí em relação à situação que estava. Aí um ponto que eu quero comentar aqui é o seguinte. Geralmente a gente vê os carros ali, né? Os ex-presidentes ali, né? Que fazem parte do Conselho Consultivo, né? Eles entram ali com segurança, carro blindado, os caramba. O Macis aconteceu um negócio que pelo menos não é muito comum, né? Pelo menos se você pegar a última reunião do Conselho Consultivo, não foi assim, não. O Macis, né, chegou com o carro ali na porta ali do prédio, né, onde ia acontecer a reunião, né, que é no escritório do Ives Gandra, né? E assim, parou, o carro do Macis parou, né? Ele desceu, tipo assim, desceu sozinho, sem segurança, sem ninguém. Tipo assim, ele desceu normal e entrou, coisa que não é muito comum, né? A gente vê carro blindado, segurança, não sei o que, uma loucura, quase sempre assim. No caso do Macis, ele chegou, irmão, desceu lá, inclusive ele até cumprimentou alguns torcedores que estavam lá. Tinha alguns torcedores ali cobrando, evidentemente, reclamando, com faixa, protestando, ele foi lá e cumprimentou esses torcedores, né? Ou melhor, esses torcedores foram lá cumprimentar ele. Então, achei curioso isso aí. Né? Geralmente os caras se escondem, é carro blindado, segurança, ele não teve nada disso, muito pelo contrário, ele desceu sozinho e entrou, né? E alguns torcedores lá cumprimentando, teve até torcedor lá arrumando o paletó dele, fechando o porta do carro, um negócio curioso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, e o fato é esse, rapaziada, o Outen Aires e sua corja aí estão tentando derrubar o Macis para eles voltarem para o poder, é isso que está acontecendo, tá? É exatamente o que está acontecendo, e vamos ver aí o que é que vai ser esses próximos dias e, evidentemente, torcer primeiro para que o Macis não tenha conhecimento, é óbvio, né? A gente vai torcer para ele não estar envolvido nessa questão aí da vinda dos ingressos da filha dele, é óbvio. E, cara, e torcer para ele não renunciar, porque vou dar uma informação para vocês, se o Macis renunciar, quem assume é o Outen Aires, tá? Só para vocês saberem. Então, é torcer para ele não renunciar. E, cara, é incrível, isso tudo aqui deixa uma coisa muito clara. É incrível como os caras não se preocupam com o time, né? Tipo assim, com o São Paulo, com a instituição,
com o time de futebol, eles não se importam com nada disso, eles se importam com o poder. Essa situação, nesse momento atual, nesse contexto, deixa mais uma vez claro, não é nenhuma surpresa, que eles não se importam com o São Paulo, eles não se importam com o time, eles não torcem para o São Paulo. Eles estão ali por causa de benefício pessoal, de poder. Isso é muito triste, né? E o outro que tem que sair do São Paulo para ontem é o senhor Outenhado. Você tem que sumir do São Paulo para ontem. Entendeu? Esse cara ele é pior do que o Casares. Por incrível que pareça, tem gente no São Paulo que é pior que o Casares. E um deles é o senhor Outenhado. Esse cara tem que sumir do São Paulo para ontem. Ou tem que ser tirado de lá para ontem. Esse não tem a menor condição. Né? E ele que tá articulando esse golpe todinho para puxar o tapete do Maciço. É um negócio inacreditável, cara. É assim, os caras não largam o osso de jeito nenhum. Os caras não largam o osso. É um negócio bizarro, cara. No dia que esse Outenhado sair do São Paulo, tem que fazer uma festa para poder comemorar. Uma festa, né? Inacreditável. Segundo Alexander Vieira, o Alisson deve voltar a aparecer entre os relacionados após não conseguir um novo clube, rapaziada. Então tá aí a informação que a torcida de São Paulo não vai gostar muito, né? Porque, não vou generalizar, mas a grande maioria aí não quer que o Alisson volte a jogar. Ele já foi reintegrado, tá treinando normalmente com o grupo, só que até agora não achou nenhum clube para ele poder jogar. E assim, eu tava imaginando o seguinte, a janela fecha dia 3 de março. Se até o dia 3 o São Paulo não negociar o Alisson, o natural é ele voltar a ser relacionado e quem sabe até jogar, né? Então vamos ver aí. Pode ser, né? Não acho que vai ser já agora, mas quem sabe nos próximos jogos o Alisson já pode aparecer no banco e estar entre os relacionados para os jogos do São Paulo, já que ele não achou nenhum novo clube para ele poder ir. Até agora nenhuma negociação para ele poder sair do São Paulo. Enfim, eu não concordo, mas sim. Vamos ver, né? O ideal era ele realmente ir para outro clube. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.